54 anos foi o tempo total que os ditadores da família al-Assad permaneceram no poder na Síria. Hafez al-Assad governou de 1971 até o ano 2000 e seu filho Bashar al-Assad governou do ano 2000 até o último dia, até o último dia 8 de dezembro, o domingo agora, quando ele foi deposto. A queda do ditador foi promovida por grupos rebeldes que conduziram uma operação relâmpago e em apenas 11 dias tomaram o noroeste do país, avançando por Alepo, o centro econômico da Síria, Ramá, Homs e chegando à capital Damasco. Ao longo do caminho, os rebeldes sunitas libertaram prisioneiros do regime ditatorial e, como o exército sírio não ofereceu resistência, al-Assad acabou fugindo e se asilando na Rússia. Bora dar uma olhada no mapa aqui que a produção preparou para a gente entender um pouco melhor como é que está a divisão política da Síria. Vamos dar uma olhada lá. Se liga só, HTS, esse que está em verde ali na parte esquerda para cima, né? É o Hayat Tahrir al-Sham, é o grupo que domina as principais cidades, mas não controla o país inteiro. Ele foi criado em 2011 como afiliado da Al-Qaeda, mas rompeu com a organização em 2016 e segue sob a liderança de Abu Mohammed al-Jalani. Já os curdos, eles controlam o nordeste da Síria, incluindo as fronteiras com a Turquia, lá no norte, e com o Iraque, aqui na parte leste. São apoiados pelos Estados Unidos, mas são considerados terroristas na Turquia e estão em confronto com o HTS. Já os alauítas, esses estão concentrados na costa mediterrânea, onde estão bases militares russas em Latáquia e Tartus. E nós temos também um outro grupo importante, que são os drusos, que é a minoria que busca autonomia e controla a região de Sueida, no sul da Síria. Para a gente entender melhor a queda de Bashar al-Assad, a gente conversa agora com o analista de política internacional, Urian Fancelli. Alô, Urian. Oi, Olá. Cazé, tudo bem? Tudo bem, Urian. Estamos te ouvindo e agora estamos vendo você também. Um enorme prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua disposição. Bom, vamos lá. Uma das surpresas dessa investida, né, foi a rapidez com que o grupo avançou pelo território sírio. Ao que a gente pode acreditar essa agilidade desses grupos? Foram muito tempo de planejamento? Foi algum vacilo ali do al-Assad, que estava no poder? O que aconteceu para que eles conseguissem, em tão pouco tempo, dar essa reviravolta no mapa da Síria? A gente tem falado que foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, existe o fato de que esse grupo HTS, ele está ali faz alguns anos, 3, 4 anos, na região de Idlib, está se preparando para isso. Então, não é que foi uma ofensiva feita de forma amadora, como nós estávamos observados a ver, esses grupos jihadistas ali na década de 80, né? Com pedras, com carros, não. Eles usaram, inclusive, drones de visão noturna. Então, eles estavam capacitados para fazer isso, e aí, não tirando o mérito do próprio grupo, mas outros fatores também. Então, entre eles, uma crescente insatisfação da população com o governo sírio, mais de 90% das pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, inflação altíssima. Então, você tinha lá a libra síria, que em 2020 valia... um dólar valia 1.500 libras sírias e hoje passa dos 17 mil. Então, situação econômica desastrosa. Fora isso, a Síria perdeu, nos últimos 3 anos, aí, a atenção de grandes apoiadores. Então, entre eles eu coloco principalmente a Rússia, que está muito ocupada com a guerra na Ucrânia, que não consegue combater em 2 frentes, e também o Irã, ali naquele contexto de conflito com Israel, por mais que seja um conflito indireto, né, é um país que está ocupado também com as próprias prioridades. Isso sem contar também o Hezbollah no Líbano, que foi muito enfraquecido e que até então ajudava na manutenção do poder do Assad na Síria. Então, tudo isso juntou e criou um terreno propício para esse grupo criar essa ofensiva e derrubar o regime. Perfeito. Do ponto de vista político e ideológico, onde é que se encaixa esse grupo HTS que tomou o poder na Síria agora? Então, ele é um grupo chamado de salafi jihadista, ou seja, ele combina uma ideologia extremista do salafismo, que é uma visão ultraconservadora do Islã, que busca retornar às práticas dos primeiros muçulmanos, com a jihad armada, ou seja, o uso da violência para estabelecer
um governo islâmico baseado na Sharia, né? A gente tem observado que ao longo dos últimos anos eles têm meio que tentado dar uma repaginada, então tentando pintar ali como se eles tivessem alguns aspectos de democracia, falando em pluralidade, dizendo que ninguém vai apagar os grupos étnicos minoritários que existem na Síria, mas é um grupo que tem que ser observado com muita preocupação, né? Não dá para a gente achar que porque uma ditadura sanguinária foi derrubada, que automaticamente vai surgir uma democracia no lugar. Com Muito pelo certeza. contrário, um grupo que surge ali como um braço da Al-Qaeda, então é bastante preocupante. A gente tem que observar bastante de perto, bem de perto, essa transição de poder que está acontecendo. Com certeza, até porque os exemplos recentes que a gente teve mostraram que não é bem assim, né? O que aconteceu no Egito, a Primavera Árabe e tudo mais, depor não significa que você consiga avançar com a democracia. Agora, com relação à liderança desse grupo, o Abu Mohammed al-Jalani, o que a gente sabe sobre ele? Você mesmo comentou da ligação que o grupo tinha com a Al-Qaeda inicialmente, e que aos poucos ele foi mudando o seu discurso, foi modelando, foi ficando um pouco mais moderado, por assim dizer, né? Al-Jolani ou Al-Golani, tem algumas pronúncias diferentes. Ele nasce como Ahmed Hussein al-Shara. Então, o Al-Golani é o nome de guerra dele, vamos dizer assim. E ele é filho de sírios, né? Ele faz parte, começa a lutar ao lado de jihadistas no contexto da invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003. Logo depois ele é preso pelas forças norte-americanas, fica preso durante 5 anos e depois volta para a Síria ali naquele contexto do começo da Guerra Civil Síria. Vale lembrar que por mais que ele tenha dado essa repaginada no visual, então ele parou de vestir aquelas roupas tradicionais islâmicas, cortou a barba, ele está se distanciando da figura de um extremista fundamentalista e tem inclusive usado roupas mais ocidentalizadas para projetar uma imagem de político. Mas vale a gente sempre lembrar justamente das origens, e as origens são essas do fundamentalismo, né? Ele tem dado entrevistas para imprensa ocidental e está tentando aí, de alguma forma, angariar um apoio internacional, mas o seu grupo é considerado um grupo terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pela própria ONU. Então, vale observar bem de perto essa figura dele, que não é tão democrática quanto tenta se pintar. Certo. No xadrez político, o geopolítico aí dessa área, que está mudando rapidamente, né? Quem é que ganha e quem é que perde com a queda de Bashar al-Assad? Bom, quem ganha nesse primeiro momento dá para falar que são os sírios, né, que vivem já há muito tempo sob um regime extremamente repressor, que usou armas químicas, sarin, contra a própria população, mais de 200 mil civis mortos, e quando a gente fala de armas químicas é algo completamente agressivo, é simplesmente abominável. O sarin ele fazia as pessoas engasgarem no próprio muco, né? O corpo queimava, os órgãos das pessoas, enfim, é uma atrocidade enorme. Então, essa população está passando por um momento de euforia agora. Eles conseguem respirar finalmente. Mas, de novo, não há garantias de que vai ser um regime democrático. Quem perde com isso, dá para falar que principalmente o Irã, porque quando cai o regime do Assad na Síria, é como se ele tivesse aquele corredor que liga o Irã ao Hezbollah no Líbano interrompido. Então, aquele eixo da resistência, ele sofre um abalo bem grande, né? O Hezbollah também sai derrotado, porque faz parte desse eixo da resistência. A Rússia perde bastante também, porque tem bases militares na região, capaz até mesmo de agora buscar fortalecer as relações com o Talibã no Afeganistão. Então, até mesmo o parlamento da Rússia estava aí votando para restabelecer essas relações, porque eles entendem que, de alguma forma, eles precisam ter algum aliado por lá. Israel, no primeiro momento, também comemora, mas vale lembrar que o HTS, por ser um grupo extremista, ele pode ali, de alguma forma, fortalecer os vínculos com o Hamas na faixa de Gaza. Então,
para a segurança do longo prazo acaba sendo um pouco perigoso, e os Estados Unidos também, apesar de comemorarem, têm essas preocupações. Isso porque o Estado Islâmico, por mais que tenha sido em maior parte derrotado, ele ainda tem algumas células presentes na região, são pelo menos 40 mil prisioneiros simpatizantes ou membros do Estado Islâmico presos por lá, então tem um terreno fértil para que esses movimentos anti-Ocidente voltem a proliferar por lá. Do ponto de vista de unidade política, né, quais são os desafios que o HTS vai enfrentar nesse momento para fazer um arranjo de governo, né? Porque são muitos grupos disputando o poder e o território, de maneira geral, ele está também dividido por esses grupos. Quer dizer, é muito difícil você conseguir uma unidade, né? É um dos principais desafios que ele vai ter. Vai ser impedir que haja uma fragmentação territorial da Síria. E para isso ele vai precisar tentar compor um governo, tentando angariar o apoio desses outros grupos rebeldes também. Então a gente tem, por exemplo, as forças democráticas sírias que são apoiadas pelos Estados Unidos, que são os curdos da região, que são os inimigos do exército do exército nacional sírio, que é apoiado pela Turquia. Ou seja, na Síria, a gente tem dois países da OTAN, um contra o outro, de maneira indireta, que é Estados Unidos de um lado e Turquia do outro, né? Então, fora aqueles grupos nacionais também, minoritários nacionais, alauítas. Então, é realmente bastante complicado, e essa disposição, a transição à democracia, ela vai poder ser medida conforme o HTS permita com que esses outros grupos participem também da transição de poder. Se eles tentarem dominar tudo, aí já é um sinal vermelho que o mundo pode ter de que, de fato, ele está tentando não permitir pluralidade na sociedade síria. Você chegou a falar que, num primeiro momento, a população síria vê essa situação com um certo alívio. Claro, são 54 anos de uma ditadura sanguinária e tudo, apertando a população, 90% das pessoas abaixo da linha da pobreza e tal. Bom, o segundo momento vai ser talvez e agora? O que vai acontecer com a gente? Tem muita gente voltando para a Síria, né? Mas os desafios da população de uma reconstrução do país é muito grande, né? É muito difícil falar em reconstrução nesse momento, inclusive de falar em transição. Eu sei que nós temos falado, né, que existe um governo que foi formado com um primeiro-ministro interino que fica até março, Mohamed al-Bashir, mas transição para quem? Porque não está claro ainda quem vai assumir o poder, se esses outros grupos vão aceitar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, existem sim muitas pessoas voltando para a Síria, filas na fronteira com a Turquia de pessoas querendo voltar para suas regiões, para suas casas. Países da União Europeia, de maneira muito precipitada, essa até é uma crítica bastante forte que eu tenho a esses países, que eles já têm encerrado os seus programas de asilo para sírios. Só que, assim, até que ponto também esse grupo fundamentalista que assume o poder vai, de fato, cumprir com tudo aquilo que ele promete? Então, é muito preocupante que os países europeus já estejam se posicionando dessa maneira. Então, acho que deveria haver um pouco mais de cautela. Em relação aos sírios que estão na Síria nesse momento, há preocupações com os grupos minoritários. E a gente coloca principalmente cristãos, alauítas, porque por mais que a pluralidade ela seja prometida, uma promessa de um grupo jihadista, acho que não é algo que tem que ser aí olhado sem desconfiança. Então, acho que esses grupos eles têm que ficar no radar ali nas atenções da comunidade internacional. Um dos aspectos que é muito importante, assim, do ponto de vista internacional e pensando no avanço da democracia como um todo, no mundo, é a questão da responsabilização, né, dos ditadores e dos crimes que ocorreram durante esse período. Então, com a queda de Assad, estão surgindo vários relatos das atrocidades cometidas pelo regime. Quer dizer, já se sabia, mas agora a gente viu ali os rebeldes libertando as pessoas em prisões completamente. Você olha, aquilo era um calabouço, né? Parecia uma coisa horrível, com instalações subterrâneas e tal. Quer dizer,
De quais crimes nós estamos falando? Quais consequências podem ser impostas para al-Assad e os seus aliados agora que o regime caiu? Crimes de guerra. Temos relatos, na verdade documentado, de que ele tenha deliberadamente bombardeado estruturas civis, como até mesmo hospitais do próprio país. Então, isso, por si só, já é um crime de guerra, porque são estruturas que têm que sempre ser protegidas, né? Responsabilização, no sentido de que ele vai, de fato, pagar por tudo isso, acredito que no momento atual é bastante difícil. Isso porque ele conseguiu um asilo, e é absurdo que a gente fale isso, mas ele conseguiu um asilo com base em um visto humanitário na Rússia, ou seja, visto humanitário para um ditador na Rússia, né? O Vladimir Putin, que também já tem contra ele o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, mas pelo fato da Rússia não ser signatário do Estatuto de Roma, que criou o TPI, é muito difícil que ele seja preso. Para isso, primeiro, a Síria também ela não é membro do TPI. O que é tentado é com base naqueles refugiados sírios que foram se refugiar na Jordânia, que por conta disso o TPI consiga, de alguma forma, agir para criar um processo contra o Assad e poder tentar prendê-lo depois. Mas essa prisão também dependeria dele estar num território membro do TPI, e a gente sabe que esses ditadores eles têm evitado isso justamente para não serem presos. Então, essa falta de responsabilização que a gente deve observar, pelo menos, né, agora, ela é um reflexo dessa crise das instituições multilaterais que o mundo está enfrentando já há bastante tempo. Tá certo, Urian. Muito obrigado pela sua participação aqui. Com certeza saímos dessa conversa entendendo muito melhor o que está acontecendo na Síria e as possíveis consequências para o planeta como um todo. Muito obrigado, querida. Até a próxima. Obrigado, Cazê. Até a próxima. Valeu.